Hello, 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 hello. Aproveitar aqui enquanto o Instagram tá avisando as pessoas que eu tô entrando aqui numa live, ao vivo e a cores, né? Aproveitando aí, hello, Mariana, o som tá ok? O som tá alto? Que hoje eu não tô usando, ótimo, então tá legal. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há quase 35 anos e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. Isso é possível? Claro que é possível. Mas aqui eu estou vindo aqui pelo menos 2 vezes por semana para vir responder perguntas comuns que chegam para mim no WhatsApp ou pela direct aqui do Insta, né? Sempre me fazem pergunta e às vezes não dá tempo de responder, porque graças a Deus, apesar da pandemia, a grade está bem lotada e eu estou tomando providência para conseguir atender quem não conseguiu horário comigo no privado ali, né, no particular. Estou providenciando aí uma maneira de atender a todos em escala maior e a internet está aqui para ajudar a gente, né? Mas a pergunta de hoje que eu vim aqui responder no Hello, how can I help you? Que é Olá, como eu posso te ajudar? É a pergunta que não quer calar. Qual é o melhor método para aprender inglês? Eu tenho essa resposta? Claro que eu tenho essa resposta. O melhor método é o que te atende. O melhor método é aquele que te incentiva. O melhor método é aquele que faz com que você saia da sua casa ou que você ligue o seu computador com alegria, sem o peso de tô indo para a aula de inglês. Esse é o melhor método. Nesses 35 anos dando aula de inglês, eu já trabalhei em escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, em várias franquias de inglês e há 12 anos eu dou só aula particular. Nesses 35 anos ficou muito claro para mim que os alunos que chegam, que me procuram, principalmente os adultos, os mais de 30 aí, chegam para mim e falam assim, eu já tentei de tudo, não adianta, inglês não é para mim. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, não existe essa coisa do inglês não é para mim, tá? O que acontece é que com certeza esse aluno não encontrou um método que ele se identificou. Então ele se sente para trás, ele se sente incapaz de conseguir aprender aquela língua, né? Por quê? Porque ele achou muito difícil, ele achou que a pronúncia é muito difícil para ele achou que ele nunca ia aprender, porque ele não foi cativado pelo método. Ele não aprendeu de uma maneira gostosa e achou que a culpa era dele. E a culpa não é do aluno, nem da escola, tá? Porque cada escola tem o seu método. E aquele método não deu para você. Sabe? Você não pode, por exemplo, se traumatizar com o primeiro relacionamento que você tem. Você teve um namorado que não valia nada, que traía você, pronto, nenhum homem presta. Não é assim, né? Você teve azar de pegar uma pessoa que não era tão bacana assim. Mas isso não significa que você não vai arranjar um namorado bacana, né? A gente tem que focar no que a gente quer, não focar no que a gente não quer. Né? Não deu certo? Bola para frente, é a vida que segue. Vamos tentar um outro método. Claro que você vai encontrar um método que atenda às suas necessidades. Tá ok? Então, nessas várias franquias que eu trabalhei, cada uma tinha um método. E eu tinha que convencer o aluno a continuar, porque era o melhor para ele. Às vezes eu me sentia mal, porque eu sabia que aquele aluno queria uma tradução, aquele aluno queria uma coisa mais rápida, e se adaptar também, né? A uma turma com vários alunos, um mais tímido, outro menos tímido. Por isso que hoje eu trabalho com o meu método, porque eu não preciso seguir nada engessado, né? Mas assim, para criar um método para atender a maioria, eu tenho trabalhado com o meu método que eu criei, que é o HelloFlix 3LP, que eu já vou explicar para você que método é esse, que tem atendido muito bem a minha clientela, tá? Mas antes de eu explicar o meu método HelloFlix 3LP, eu quero falar um pouco para você sobre alguns métodos e
que as pessoas dizem dos métodos. É muito comum você ouvir uma pessoa falar assim: ah, mas não pode aprender com tradução. Gente, essa coisa do não pode é muito pesado, né? Nada é proibido. Eu tenho alunos, principalmente os mais velhos, eles gostam da tradução. Tá? Eu vou falar que é proibido? Não, nada é proibido. O que acontece é assim, olha, se eu falar para uma criança ou para um adulto, qualquer aluno, olha, stand up, sit down, stand up, sit down. E para outra eu falar assim, toda vez que eu falar stand up é para você levantar. Quando eu falar sit down é para você sentar. Da próxima vez que eu falar stand up, quem que vai levantar primeiro? Por milésimos de segundo, a pessoa para quem eu ensinei stand up, sit down, vai levantar antes. Porque o outro vai ter que pensar, peraí, stand up era para levantar, sit down era para sentar. Ele tinha que traduzir primeiro para depois entender. Imagina isso numa conversa, o lag que vai dar em cada palavra. Sem contar nas expressões que existem em português, não existe em inglês, e existe em inglês, não existe em português. Tá? Vou dar um exemplo. Se eu for traduzir ao pé da letra, how old are you? Eu vou traduzir como velho você é. E não faz sentido nenhum, tá? O certo é eu traduzir quantos anos você tem. Então, é melhor você aprender assim, ó. Já que você quer traduzir, vamos traduzir assim, ó. Sempre que alguém perguntar para você, how old are you? Tá perguntando a sua idade. Entendeu? Foi uma maneira que eu tive de traduzir sem traduzir palavra por palavra. Então, não é proibido traduzir. Não é recomendado traduzir para você não cometer várias gafes de ficar traduzindo palavra por palavra e não chegar a nenhum fim. Tá legal? Mas não é proibido. Então, eu tô lá meia hora tentando explicar uma coisa e o aluno não entende. Eu vou lá e traduzo e tudo bem. Né? Agora que você não pode é ficar preso. On significa em cima, the book is on the table, então on é em cima. Nessa frase, sim. Mas o on também significa uma preposição. Por exemplo, my birthday is on May 7th. Meu aniversário é dia 7 de maio. Mas é no dia, então on significa o quê? Tá entendendo? Você não pode ficar preso na tradução. Uma palavra significa isso. É melhor, então, já que você quer traduzir o contexto, não palavra por palavra. Tá? Não é o mais indicado, mas eu não posso falar que ninguém vai aprender com tradução. Né? Outras pessoas falam assim, o ideal é aprender inglês do jeito que aprendeu o português. Perfeito, também acho que o melhor jeito de aprender inglês é do jeito que você aprendeu o português. Seria ótimo, né? Acontece que, como nós já somos alfabetizados numa língua, é muito comum a gente querer comparar a nossa língua com a próxima, sabe? Então fica mais difícil para quem já é alfabetizado aprender no mesmo método que aprendeu o português. Então alguém mostrava para você, né? E falava mug, ok? Mug. Aí você, quando olhava uma caneca, mug, legal. Né? Mas agora, quando eu olho, eu penso caneca, em inglês, mug. Deixa eu aproveitar e dar um golinho aqui, gente. Falo muito, vai secando a garganta, tá? Então, o que acontece? Quando você vai falando uma língua, quando você já é alfabetizado, é normal você pensar na sua língua mãe. Mas tá errado. Gente, não é recomendável. Mas não está errado, né? A maioria dos meus adultos que vem aqui é de adulto. A maioria, assim, 95% é de adulto, né? E o que acontece? O adulto chega aqui já com a língua mãe totalmente estabelecida. Então, quando eu começo a explicar o inglês para ele, qual é a primeira coisa que ele faz? Lembrar do registro que ele tem. Que registro que ele tem na cabeça dele? Por exemplo, L-O, que sílaba é essa? Lo ou ló, né? Então, quando eu escrevo a palavra L-O-V-E, que todo mundo já conhece, ele vai ler como? Ele vai ler love ou love. Ele não vai ler love, que é o certo. Por quê? Porque no registro que ele tem da língua mãe, o L-O é ló ou lô. Não é lã. Lã para ele é um novelo de lã, L-A-T-U, né? Por isso que eu criei o meu método,
que eu gosto de mostrar a palavra para o aluno e logo depois eu pronuncio. Gente, na neuropsicologia, sugere que a gente não deixe a pessoa errar, porque o nosso cérebro guarda o erro. Olha que loucura. Você guarda o erro, então tem que evitar que erre. Uma criança, não adianta deixar ela falar e falar não depois, deixar ela fazer e falar não depois, tá? Você tem que não deixar ela fazer, então evitar que ela faça, porque a gente guarda o errado. Olha que doideira que é isso. Então, o que eu notei nesses 35 anos? Que eu não podia deixar meu aluno errar. Por isso que dizem que a criança aprende mais rápido. Não é que a criança aprende mais rápido, é que o adulto, a gente tem que tirar o errado e colocar o novo. Então, alguém que cresceu falando I love you, I love you, I love you, como é que eu chego para ele e falo, não é I love you, é I love you? Quanto tempo que ele vai demorar para conseguir I love you? Ele vai ter que praticar muito para ele te desconstruir o que ele acha que é certo e colocar o certo na cabeça dele. Tá entendendo? E ele só vai conseguir desconstruir para construir o outro se ele praticar. Gente, não existe segredo, não existe mistério. Tudo na nossa vida depende de prática. Lembra quando você começou a dirigir? Você ficava escutando o carro e falava, peraí, que marcha que tá? Agora é hora de trocar marcha, o carro tá pedindo marcha, não é? Agora você nem sabe que marcha que tá, você tá dirigindo lá, vai passando automaticamente. Por quê? Porque você praticou, né? Quando você começa uma academia no dia seguinte ou 2 dias depois, você não tá conseguindo andar, dói tudo. Depois de um mês, você tá fazendo os mesmos exercícios que causavam dor lá na frente e não sente mais dor. Não é assim? Por quê? Porque você praticou. Tudo na vida é prática, tá? Tudo. Aprender uma língua não é diferente. Tá ok? Então você pode estar fazendo inglês num método mais revolucionário, maravilhoso no planeta. Se você não fizer a sua parte, não adianta nada. E você vai colocar a culpa no curso, né? O que significa fazer a sua parte? Praticar. E aí cabe ao professor te dar 1000 maneiras de praticar para você fixar o que foi dado, né? Eu, por exemplo, eu indico assistir filmes, eu indico assistir seriados, eu indico escutar música, eu indico passar o seu celular para o inglês, deixar o seu e-mail para o inglês, se secar da língua ao máximo que você puder. Quanto mais você se expor à língua, mais você vai treinar o seu ouvido, mais você vai se sentir familiarizado com aquilo. Porque o registro que a gente tem do português é muito forte, a nossa língua nativa, né? Então, quando você fica ouvindo outra língua, aquilo também vai se tornando natural para você. Escolhe aí um podcast que você gosta, uma coisa que seja boa, não esquece disso, tem que ser agradável. Não pode ser aquela coisa, eu tenho que estudar inglês. Não pode. Tá? Tanto a sua aula de inglês, o método que você vai estudar, quanto a maneira que você vai praticar o inglês tem que ser prazerosa. Então tem várias maneiras de praticar, né? E tem que ser uma maneira que te agrade, um seriado que você goste, um estilo de filme que te agrade, tá? E assim, sem peso, leveza é a palavra de ordem. Isso é muito, muito, muito importante. Tá certo? Então vamos lá. Outra coisa que é importante falar também, além da pronúncia, que a gente traz o registro do português, depois a gente quer falar o inglês do jeito que fala o português, né? Outra coisa são alguns sons que pra gente é muito difícil. Por quê? Porque os nossos músculos não foram trabalhados para esse som, tá? Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade para falar, sei lá, do espanhol, por exemplo, o nome Jorge, vem daqui, né? O TH em inglês também é difícil, é o thank you. Do mesmo jeito que eu falei que as dores musculares acontecem quando a gente vai na academia, né, porque os nossos músculos estão enrijecidos, aqui também está enrijecido. Se você pedir para uma criança falar 3, ela vai falar que é uma belezinha. Por quê? Porque isso aqui nela tá molinho ainda. Criança não chupa o dedão do pé, gente? Vai você chupar o dedão do pé para ver o que acontece. Vai para o hospital para endireitar a coluna depois. Por quê? Porque esse músculo está enrijecido.
tá? Então a mesma coisa acontece com os músculos faciais. Então o que que você precisa? Você precisa trabalhar esses músculos para você conseguir falar o inglês direitinho. Então você vai lá no tha, the, thi, tho, thu. Vai na frente do espelho e tenta enxergar a sua língua. Tha, the, thi, tho, thu. Coloca o dedo na frente para você sentir a língua no dedo. Tha, the, thi, tho, thu. E tenta falar desse jeito, meio com a língua presa. Porque, oi, primo! Olha o Ramon aí. Ah, que linda que tá sua filhota, hein? Logo, logo vou ter um baby aqui em casa também. Vou pegar umas dicas com vocês. Então, olha só. O que acontece? Você precisa trabalhar esses músculos aqui, tá? Para conseguir falar. Então, como que você trabalha esse músculo? Do mesmo jeito que você trabalha o músculo do seu braço exercitando na academia, aqui você vai trabalhar repetindo a palavra. Aí, logo, logo, o three vai sair natural, não vai sair com tanta dificuldade, porque você trabalhou os seus músculos faciais, tá? Então, nada é impossível para você. Nada não é o jeito para o inglês, leva assim, é só treinar, tá? Ah, eu não levo o jeito para o inglês, leva assim, é só treinar o ouvido. Então, não existe que você não leva jeito. O que aconteceu é que você não encontrou um método ainda que te agrade, não achou uma maneira gostosa de você estudar, tá? E alguns sons realmente são difíceis porque a gente não está treinado, mas pode se treinar para isso. Você pode ficar repetindo a palavra, você pode ficar ouvindo podcasts, movies e séries e whatever, qualquer coisa que faça com que você treine o seu ouvidinho aí, porque a gente consegue repetir melhor o que a gente ouve, tá? Isso é muito importante. A gente precisa ter o registro certo para depois falar. E falando de registro certo, vamos voltar ao que eu estava dizendo. Não é bacana eu deixar o aluno errar, porque como eu disse, o nosso cérebro sempre guarda o erro, tá? E isso é defendido na neuropsicologia. A gente não pode deixar a pessoa errar, porque ela vai guardar mais o erro do que o acerto. Então, o que eu criei? No meu método HelloFlix 3LP, eu criei assim. Por que é 3LP? Já vou explicar. Os 3 L's vêm de look, listen e learn. E o practice, e o P vem de practice. Então, eu vou explicar. Como eu acredito que o aluno vai trazer a pronúncia do português para a palavra, se eu mostrar a palavra para ele, ou se eu não mostrar a palavra, ele vai ouvir, vai querer ficar na cabeça dele, ele vai ficar, mas é isso, mas é aquilo. Como é que escreve? Geralmente o aluno pergunta para mim, como é que escreve? É comum essa pergunta, tá? Eu falo, aí depois que eu mostro, ele, tá, eu agora entendi. Porque ele já é alfabetizado, então é normal ele querer a parte escrita. Ah, mas não é o jeito natural que se aprende a língua. Tudo bem, mas quando a pessoa já é alfabetizada, é normal ela querer esse registro escrito. E tá tudo bem ela querer, tá? Então, nesses 35 anos dando aula, o que eu resolvi fazer? Para evitar que ele guarde o errado e para já resolver de uma vez a curiosidade dele de ver a palavra, tá? Eu mostro a palavra, aí o aluno vê. Então, look. Depois eu pronuncio a palavra, ele vai ouvir. Então, é listen. Depois eu vou explicar, ele vai aprender, então é o learn. E depois nós vamos praticar, que é o P de practice. Então é look, listen, learn de aprender e practice de praticar. 3 L's P, tá? Look, listen, learn and practice. 3 L's P. É o método HelloFlix 3LP. Tá? E quando eu falo em praticar, é praticar mesmo. Então, por exemplo, eu mostrei lá para a pessoa, né? How are you? Mostrei a frase. Aí nós treinamos. How are you? Ele ouviu. How are you? E aí a gente treinou. Ah, pode ser how are you, pode ser how are you doing, pode ser WhatsApp. Treinamos várias formas de falar how are you, né? Aí depois a gente vai treinar a prática disso. Então vai ser, how are you? Ele não vai me falar, I'm fine, thanks, and you, igual todo curso de inglês. Por quê? Porque ninguém usa isso, gente. Você tá lá, mal acabado, alguém pergunta, how are you? Você fala, I'm fine, thanks, and you. É mentira! Na minha prática, quando eu vou dar aula prática, eu quero que o aluno fale sobre a vida dele. Eu não quero só que ele me dê uma resposta certa, de acordo com a gramática.
Então, se ele não tá bem, ele pode falar I'm tired, tô cansado, I'm sleepy, tô com sono, I'm hungry, tô com fome, né? I'm okay, nothing bad, sabe? Not bad, qualquer coisa que diga a realidade dele. Não, I'm fine, thanks, and you. Sem contar, gente, aproveitando e dando uma aula aí no meio dessa explicação de método, que o I'm fine é assim, sabe, tô bem, não mexe comigo? Então, por exemplo, eu tô de pé e você quer que eu sente. Aí você fala, senta aí, tem um espaço. Não, I'm fine, thanks. Tô bem aqui, obrigado. Tá? O I'm fine não dá muita continuidade para a conversa. Então, você pode falar I'm okay, I'm good, I'm great, né? And you, não esquece de ser educado, é muito importante isso. Tá? Então, no método 3LP, HelloFlix 3LP, é bem isso. Eu mostro, você look. Eu falo, você listen. Eu explico, você learn, de aprender. E depois a gente practice, de praticar com a sua realidade. É muito comum, né, muito tempo eu faço entrevista com um aluno novo para ver como é que é o inglês dele, porque a aula é personalizada, eu gosto de conversar com o aluno antes. E aí eu fazia perguntas em inglês para ver o nível do aluno. Quantas vezes eu perguntei, what do you have for breakfast? O que você toma no café da manhã? O aluno me respondeu, bacon eggs. Gente, ninguém come bacon eggs no Brasil. Eu como muito ovo porque eu estou sempre de dieta. Mas é comum um brasileiro comer panqueca, ovo e bacon de manhã? Então o aluno estava me respondendo para me dar a resposta certa. Né? Uma vez uma aluna me deu uma resposta gigante, era assim, how long does it take you to take a shower? Ela respondeu, it takes me 30 minutes to take a shower. Eu falei, nossa, que bacana. Eu perguntei quanto tempo demora para tomar banho e ela respondeu, eu demoro, sei lá, 30 minutos para tomar banho. Eu falei, cara, que bacana, ninguém consegue me responder dessa forma completa. Que bacana que você conseguiu responder, it takes me 30 minutes. Aí ela falou assim para mim, o que quer dizer isso que eu falei? Você entendeu? Ela me deu a resposta decorada do livro que ela aprendeu do curso de inglês dela, então ela sabia, mas ela não tinha a mínima ideia do que ela estava falando. Então isso não pode acontecer. Você não pode decorar uma coisa, sabe? E ficar respondendo aquilo só porque aquilo está certo no livro, mas não é a sua realidade. Você aprende inglês, isso é muito importante, gente. Você aprende inglês para conversar com quem não sabe o português. Tá? Então você aprende inglês para conversar com chinês, para conversar com coreano, para conversar com americano, para conversar com australiano, para conversar com francês, embora o francês não goste muito, para conversar com holandês, para conversar com qualquer pessoa que não fale o português. Então você não tem que dar uma resposta decorada do livro. Você tem que se comunicar, ser compreendido e compreender. Você vai em um país, você quer pedir uma localização de alguma coisa, você quer fazer uma compra, você quer trocar uma compra que você fez e não deu certo, você quer pedir uma comida, né? Você quer pegar um meio de transporte, você quer dar uma informação quando a pessoa esteja perdida, sei lá. Mas você vai se comunicar com alguém que não fale o português. No seu trabalho, você tem lá uma videoconferência, né? Você vai atender um telefonema, tá entendendo? Você não pode repetir aquilo que está no livro. A gente tem que conseguir praticar usando a nossa realidade. Então, se alguém perguntar para você, how are you? Responde, como é que você tá de verdade. Não vai nessa de I'm fine, thanks, and you. Isso é uma decoreba que tem, né? Então, não faz sentido nenhum você ficar com isso. Quem que tá me mandando mensagem aqui para entrar? Gislaine. Oi, Gislaine. Você mandou mesmo ou mandou sem querer? Às vezes as pessoas clicam ali mandando sem querer, né? Tá, gente? Então é muito, muito, muito importante isso. Não esquece, tá? Que você tem que aprender inglês para realmente falar sobre você, tá? Não é para dar uma respostinha decorada, tá? Oi, Gi, você quer participar aqui da conversa? É isso? Posso te chamar para conversar? Se quiser mesmo, é só avisar aí que eu te chamo, tá? A gente bate um papo aqui, se tiver alguma coisa para perguntar, eu respondo, tá bom? Tá ok, gente? Então, nesse método do HelloFlix 3LP, eu não tô dizendo que o meu método é o melhor, tá? Eu tô dizendo para você que nesses 35 anos dando aula, eu consegui
criar um método que está atendendo muita gente. A maioria dos meus alunos se dão muito bem, né? Se dá muito bem com esse método, tá? Então simplesmente você look, listen, learn and practice, tá? Você olha, ouve, aprende e pratica, tá certo? E vou contar, não vou contar. Tô preparando um curso para atender essas pessoas que estão me procurando e eu tô sem horário para atender, tá? Então tô preparando um curso para você que já tentou de tudo e nunca aprendeu inglês, ou você que nunca tentou, mas sempre teve o sonho de falar inglês. Então, chega de sonhar, é hora de acontecer, né? É hora de você realmente começar a falar inglês e desde a primeira aula, que é o mais bacana, né? Então, é muito bacana você entender que você, a cada aula, você tem que estar melhor, nem que seja uma palavra nova que você está usando, né? E usar a sua aula para falar inglês, não ficar tentando falar em português, sabe? É muito importante isso. Então, a cada aula você tem que sair um pouquinho melhor do que você entrou. A cada aula, um pouquinho melhor do que você entrou. Então, a cada aula, você fala inglês. Desde a primeira aula, tá? Primeira aula lá, você vai aprender, por exemplo, se apresentou. Acabou de aprender? Vamos treinar. Não tem essa de fazer o curso de inglês inteiro, depois de 3 anos a gente passa para conversação. Não, né? Aí o método acaba sendo igual a gente aprendeu o português, né? A criança aprendeu a falar e o comecinho que ela ia aprender a falar, ela já usava. Mamãe, papai, mamá, né? Ela aprendia e o que ela aprendia ela já falava. É a mesma coisa com a gente, tá bom? Deixa eu só molhar aqui que a garganta já tá ficando seca de novo. Então, repetindo a pergunta e fazendo aí um nutshell, um resumão aí. Pergunta que fizeram no Hello, How Can I Help You? Adriana, qual é o melhor método para aprender inglês? Respondendo, o melhor método para aprender inglês é o método que te incentive. É o método que te leve para frente, tá? Que não faça você desistir. Caso você já tenha feito um curso de inglês e você achou que o inglês não era para você, não acredite nisso. Você só não encontrou o método certo, tá? É igual um namorado. Não é você que não é interessante. Aquele namoro que não deu certo. Bola pra frente, tá? O curso de inglês tem que ser um namoro gostoso. Você tem que ter prazer em fazer aquele curso. Aí sim você vai ter leveza. Você não vai sentir o peso de estar estudando inglês. Não, você vai sentir prazer em estar estudando inglês. E isso é muito legal. Tá bom? Então, o melhor método é aquele que vai te agradar. Adriana, qual é o método que você dá aula? Nesses 35 anos dando aula, eu cheguei à conclusão, por a minha maioria ser de adulto, que como o adulto já vem alfabetizado, ele acaba trazendo o português para o inglês e é inevitável que ele faça isso, né? Então, eu criei o método HelloFlix 3LP, que eu acho que atende a maioria, sim. E aí, o que eu faço? A minha luz aqui tá estranha. E aí, o que eu faço? Eu mostro a palavra, o aluno look, eu repito a palavra, o aluno listen, eu explico a palavra, o aluno learn, que é aprender, e depois a gente practice, que é praticar. Então, são 3 L's, P. Look, listen, learn and practice. Ele olha, escuta, aprende e pratica. E pratica com a realidade dele, que é muito importante. Não pratica com vocabulário de livro, tá? E assim que a gente aprendeu, a gente pratica mesmo. Então, o aluno fala inglês desde a primeira aula. Esse é o meu método HelloFlix 3LP, que eu tô gravando agora para ter mais pessoas ter acesso a ele. Tá certo? Essa é uma das perguntas que eu espero ter respondido, mas não esquece. Você pode realizar o seu sonho de falar inglês. Você pode finalmente falar inglês, mesmo que você já tenha tentado de tudo e achou que o problema é com você. Não é. Se dê mais uma chance e realize o seu sonho de falar inglês ainda em 2022. Porque saber inglês dá uma independência muito grande,
né, nas suas viagens, para conhecer alguém, para não precisar alguém falando por você, né, para você se sentir realmente dono de si. Em inglês abre muitas portas para trabalho, vida pessoal, até no seu próprio micro-ondas ou seu próprio celular, você vai conseguir usar mais funções de uma maneira mais fácil se você souber inglês. Então não adianta pra gente fugir, né? O inglês está ao redor da gente o tempo todo. É uma plaquinha na rua, o nome de algum lugar, né? Uma camiseta que você compra, que você pode estar comprando uma camiseta falando alguma coisa ruim se você não souber inglês. Eu já vi isso acontecer. Tá? Um professor de cursinho, na minha adolescência, ele entrou na sala escrito Dolly, na época nem existia ainda o Guaraná, e ele era um cara grandão, de repente entrar com uma camiseta escrito Dolly, que é bonequinha, era muito esquisito, mas ele não sabia o que que era, né? Como a gente já viu aí, não sei se vocês viram na internet um tempo atrás, uma mulher estava usando uma blusa escrito prostituta em japonês, e uma moça que foi avisá-la. Então, a gente pode pagar muito mico aí sem estar sabendo, né? Então você pode realizar o seu sonho de falar inglês, você pode acabar com esse trauma de achar que o inglês não é para você, porque você foi num método que não te agradou, tá? E eu te convido a conhecer o meu método HelloFlix 3LP por aqui, pelo menos 2 vezes por semana eu vou estar aqui soltando um vídeo respondendo uma pergunta, então você pode deixar a sua pergunta aqui também, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Você pode mandar aqui no direct, quem tem meu WhatsApp também pode mandar no WhatsApp, e eu vou ter o maior prazer de responder aqui a sua dúvida. Eu só não quero que você deixe de falar inglês, deixe de realizar o seu sonho de falar inglês achando que você não é capaz, tá? Você é capaz sim, esquece disso. Combinado? Então é isso, eu espero ter respondido e eu vejo vocês em mais um episódio do Hello, How Can I Help You? See you!